sua Bíblia e abra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, o verso 7. A minha voz está muito debilitada. Eu queria muito, Caio, que você me ajudasse, muito mesmo. Que aumentasse o meu som bastante. Eu não vou gritar, porque se eu gritar nem voz eu vou ter. Mas que melhorasse meu microfone ao ponto que eu não pudesse forçar para pelo menos conseguir terminar a mensagem. Eu estava com saudade dessa igreja. Tem um hino que sempre que eu estou fora e eu volto, ele grita dentro de mim que aquele hino já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Eu fico vendo como o céu é aberto nesse lugar aqui e como a gente não precisa forçar para que a glória de Deus se manifeste aqui. E isso é muito importante. Às vezes Deus leva a gente para alguns locais para a gente dar importância ao que a gente tem, aonde Ele nos colocou, o que Ele fez. Isso é importantíssimo. Quantos acharam Atos, capítulo de número 20, verso 7, digam amém. Eu quero ler esse texto e eu queria que você acompanhasse comigo. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. E você, por favor, diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Paulo, na sua terceira viagem missionária, com o propósito de alcançar os corações e os gentios, ele não mede esforços para ir aos locais remotos da terra. As extremidades eram a Europa, que na época fazia parte da Ásia Menor, e ele chega até Troade. Troade hoje é onde é a Turquia, e ele faz uma incursão novamente àquela cidade, tendo em vista que aquela tinha sido a última viagem que ele tinha feito. Paulo não tinha mais tempo e ele sabia disso, que os dias estavam contados, ao ponto que quando ele é preso, ele pede, se não me falha a memória, para Timóteo trazer os pergaminhos de estudo dele e trazer a capa. E ele relata isso, sabendo que não poderia mais ter perspectiva de dias de vida. Ele sabia o que estava para acontecer. O apóstolo Paulo, ele concentra a sua força em emplacar e fazer com que vidas pudessem ao máximo serem discipuladas. Esse discipulado estava atrelado, obviamente, à disponibilidade que ele queria e que ele tinha. Então o que ele faz? Ele aproveita todo o tempo possível. Ele sabia que o tempo era curto. No dia seguinte ele precisava viajar e seguir viagem, sair de Troade. A igreja e a cidade era extremamente importante. De fato era a última cidade, então era o limite pela qual Paulo tinha atingido na sua viagem. Agora então ele precisava voltar. E ele entende que se ele firma uma estaca do evangelho com fundamentos particularmente, extremamente fortes e poderosos, Paulo, ele sabia que esse evangelho iria ser expandido. Então ele aproveita o tempo. Começa um culto, que precisamente seria a celebração da Páscoa, tendo em vista o que Jesus disse:
que nós tínhamos que fazer todas as vezes que nós estivéssemos reunidos. O apóstolo Paulo começa a pregar, começa a falar no cenáculo. E as 2 vezes que o cenáculo aparece na Bíblia, nessas 2 vezes o cenáculo é sempre um local alto. O cenáculo do Monte Sião, que está em Jerusalém, é no 2º andar, onde houve a última ceia, onde houve o Atos 2. O cenáculo desse de Troade também é no 2º ou 3º andar. E esse cenáculo, obviamente, estava claríssimo. A Bíblia diz que foram acendidas lâmpadas. Tem uma versão que diz que foram acendidos os candeeiros. Naquela época a luz não era de LED, não tinha lâmpada fluorescente, então as luzes eram acendidas numa espécie de lamparina, que era azeite com pavio, que era aceso, e por isso exalava-se um cheiro. Então era normal ter uma essência de um cheiro que pairava sobre o ambiente na qual estava aceso. A Bíblia, quando diz que era bem aceso, e os detalhes fazem muito sentido, está dando alusão e nos dando a ideia que tinham muitas lamparinas acesas ali. E essas lamparinas que eram acesas, estavam acesas e obviamente produziam um aroma, um cheiro, que de fato poderia trazer uma certa calmaria. O pastor César ontem pontuou sobre os perigos de estar na janela, de viver o limite, de estar observando o que não deveria. E aí Eutico senta naquele lugar e ele começa a observar coisas, obviamente, lá de fora. E uma coisa que ele não falou ontem, que eu quero pontuar hoje, que o problema de quem está sentando em locais de dúvida é que você não consegue prestar atenção nem lá fora e nem aqui dentro. Existe de fato uma desfocação de interesse, de palavra, uma desfocação de propósitos, aonde você vem, mas não está, aonde você permanece, mas a sua atenção não é totalmente dada. Como, por exemplo, pessoas que vêm para a igreja para ficar lá fora conversando. Ontem no curso do Wesley Top, eu vi pessoas que vieram para a igreja e ficavam conversando lá fora. E isso é extremamente perigoso, porque nós estamos em um local extremamente espiritual, onde coisas espirituais acontecem, como ontem aconteceram, e nós pudemos presenciar isso aqui desde a primeira noite. É uma presença maravilhosa sobre nós aqui, uma graça muito boa, algo muito forte. Ontem à noite, irmão, você que perdeu o culto, bem feito para você. De repente você não estava aqui mesmo, porque foi livramento de Deus, irmão, para a sua vida, porque Deus fez algo sobrenatural nessa igreja. Nós fomos cheios da presença de Deus, e o problema é estar em um ambiente como esse, com a mente lá fora, com o propósito lá fora, com foco lá fora, e isso faz com que a nossa alma, a nossa vida tenha perdido esse foco. E eu que agora está perdendo foco. E o problema de quem perde o foco é que não está focando em nada. E gente que não foca em nada está muito tendenciosa a não chegar a lugar algum. Gente que não foca em nada está tendencioso a estar e não estar, viver e não viver, ser e não ser. Ele vive uma vida de falsas verdades, e aonde essas falsas verdades ainda são momentâneas. É no glória a Deus que se levanta nesse minuto, mas é num comentário que não deve ser feito 1 minuto depois, porque já não está mesmo no foco. Então, um conselho do pastor da igreja: quando você tiver a oportunidade de estar em um culto, foque nesse culto. Quando você tiver a oportunidade de estar numa escola, foque nessa escola. Quando você estiver numa oportunidade de aprender algo, aprenda algo. Porque o maior problema, e algo é extraído do texto, uma coisa crucial é o posicionamento. E de repente o seu maior problema do seu desfoco não é porque você é uma má pessoa, não é porque você é uma pessoa que pode ter perda de foco, ou alguma coisa tirou a tua atenção. De repente, sabe onde está o erro? É o seu posicionamento. Você está posicionado errado. O problema do Eutico é que o posicionamento que ele estava era um posicionamento que ele não deveria estar. Já que ele dorme, já que ele tem esse problema, já que ele pode cair nessa indolência. Então, irmão, em nome de Jesus,
Eutico pode ter sentado na janela por N motivos, como por exemplo, era um lugar confortável, porque ventava, era um lugar fresco, a visão era privilegiada, ou porque chegou tarde e não tinha lugar nas cadeiras, ele tem que ficar sentado na janela. Irmãos, de repente nós estamos mal posicionados, porque nós não nos preparamos para aquilo que Deus tinha para a gente, para aquilo que Deus tinha preparado. Tem gente de repente que não participou do culto ontem todo, por quê? Porque na noite seguinte não dormiu direito, aí ficou cansado, a troco de nada, porque de repente não adiantou para falar com um patrão que precisava de uma folga, porque de repente não se preparou, e aí entra em um desfoco, aonde o maior prejudicado não é o Paulo que está pregando, não é quem está ministrando, é aquele que está sentado mal posicionadamente e não tem visto aquilo que Deus está fazendo numa certa totalidade. Não foi interessante para o Eutico, tanto que ele dormiu. Não estava legal para o Eutico, tanto que ele perde o foco. E quem está pregando é o apóstolo Paulo. A mensagem é longa, mas não tem um indício no texto que outra pessoa tenha dormido. Então, por aquilo que o texto me fala, o único que dormiu, o único que morreu, o único que caiu, era aquele que estava mal posicionado. E a pergunta do Senhor para você hoje é: qual é a sua posição? Na casa de Deus, qual é o seu posicionamento? Que tipo de obreiro você é? Que tipo de ministro você é? Que tipo de cantor você é? Que tipo de cristão você é? Ou você acha que Deus é uma postagem? Ou você acha que isso daqui é um lugar que a gente pode chegar e se preparar no domingo à noite para um encontro com os nossos amigos? Isso aqui é lugar de relacionamento, sim. E nós aprendemos isso ontem na última palestra, que por sinal foi fabulosa também. Falando sobre relacionamento, que tudo na vida do cristão está relacionado a relacionamento. Relacionamento com as pessoas, relacionamento com Deus, relacionamento até com o inimigo. Eu não posso ter um bom relacionamento com Satanás, irmão. O que é essa igreja? O que é a minha vida cristã? Será que eu vou vir à igreja e vou me posicionar mal? Até quando? Até quando a minha perspectiva de visão será uma perspectiva que pode colocar a minha vida em xeque? E o Paulo está pregando, e o tempo está indo, e ele fala: eu preciso aproveitar, porque amanhã de manhã está no texto, eu tenho que ir embora. E Paulo nunca mais voltou em Troade, era a última oportunidade. Então ele agora precisa pregar aquela palavra, ele precisa ensinar as lições, ele precisa doutrinar essa igreja, ele precisa fazer com que a igreja tenha vínculos e fundamentos que possam fazer com que a igreja seja firmada no Senhor, que esteja na rocha. E ele aproveita esse tempo. E a palavra do Senhor para você hoje é: aproveite o tempo. Aproveite o tempo. Aproveite o tempo e as oportunidades que Deus está te dando. Dá para entender que Eutico estava na frente do maior evangelista que já existiu na terra, mas o Eutico está dormindo. E a minha mente foi: por que o Eutico dormiu? A única coisa que pode me dar a entender foi o posicionamento dele. E aí agora o Eutico está lá, olhando, dormiu, e aí o Eutico caiu. Diga: o Eutico caiu. Fala: o Eutico caiu. E quando o Eutico cai, as pessoas correm lá, e o texto vai dizer que eles deram um laudo, e o laudo era: o Eutico morreu. Em algumas versões, quebrou o pescoço. Irmão, dá para entender que o laudo das pessoas não foram o final da história do Eutico? Alguém entendeu? Dá para entender que ainda que falassem está morto, o Eutico não terminou morto? O Eutico fez algumas coisas que fizeram ele cair e morrer. Mas o interessante é que o Paulo não está preocupado com o laudo das pessoas, ele quer saber o que Deus vai falar sobre isso. E aí eu quero liberar já uma palavra para você aqui, que independente de como você esteja hoje, ei, desse jeito você não sai, aleluia.
podem estar falando que você está desviado, podem estar falando que você não é mais crente, podem estar falando que você está morto espiritualmente, pode estar falando que você é um pecador, uma pecadora, de repente estão te apontando o dedo por coisas que você fez de errado, e o maior errado na história foi o Eutico, não foi ninguém, foi ele, porque ele que caiu, ninguém o empurrou. Mesmo assim, com esses rótulos que estão falando que ele está morto, Paulo não está preocupado. Eu vou liberar a palavra para toda a boca que se levanta dando um decreto de perda e de morte. Existe alguém que Deus está levantando para dar um decreto de vida e um decreto de renascimento, e aí então Deus levanta o Paulo. E sabe qual é o interessante? Eu já estou aplicando. É que o Paulo não está preocupado com o que estão falando, porque o Paulo sabe quem ele é. Posso liberar a palavra? Posso liberar a palavra? A situação só continua de morte enquanto você não se posicionar para trazer vida. Vou melhorar. Sabe por que está difícil na sua casa? Porque hoje você tem que assumir uma responsabilidade, irmão. O Eutico caiu, não foi Paulo não que empurrou. Então Paulo poderia deixar o Eutico na vida dele. Morreu, vamos enterrar. Só que ele, pastora Nilda, entende que a responsabilidade era dele porque estava no culto dele. Então isso aqui é um ato de responsabilidade. Homem de Deus, mulher de Deus, tem responsabilidade para resolver os problemas que são criados por ele, ou que estão debaixo da tutela dele, ou no culto dele. O que Paulo está dizendo é: já que foi no meu culto, não tem problema, eu desço para resolver o problema. E Deus hoje está te dando autoridade para você resolver os problemas da sua casa e da sua vida. Porque a gente tem problemas e questões que a gente quer resolver de todo mundo. Já resolveu? Já viu isso? A gente é bom para falar dos outros, bom para determinar como vai ser as coisas. E o que Deus está dizendo é: ei, você vai resolver os problemas da sua vida. É que acontecem debaixo da sua tutela. E eu vou liberar essa palavra, porque é você que vai profetizar na sua casa, irmãos. Deus pode levantar um profeta, sim. Deus pode levar um pastor, sim. Deus pode, aleluia. Mas Ele também te dá autoridade, aleluia, para você estender a sua mão e decretar a falência do reino das trevas dentro da sua casa. E a palavra do Senhor hoje, para quem tem glória, para quem tem aleluia, é que por intermédio de você, a cura, aleluia, a libertação, a salvação, a bonança está entrando sobre a sua casa, porque Ele te capacita para isso. Está lá o Paulo. O que falaram? Está morto? Tá bom. Aí ele desce. Se fosse eu ia fazer uma oração muito forte. Sim ou não? Quem iria orar naquela situação, irmão? Diga glória. Bota o texto aqui para mim na tela. É importante isso. Versículo 10. 20, capítulo 20. Isso. 20, capítulo 7. Capítulo 20, verso 10. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele, o rapaz está vivo. Entendeu não? Cadê a oração? Cadê a oração? Sabe por que Paulo não precisava invocar o nome do Senhor? Me pergunta por quê? Porque ele estava andando com o Senhor. O problema é que a gente só quer ser espiritual quando deve. E a gente tem que ter uma vida de espiritualidade. É andar ligado quando acorda, é andar ligado na rua, é andar ligado no trabalho. Tem gente que na igreja é crente, em casa é desviado e no trabalho é o Satanás, aleluia. E o que Deus está dizendo para você é: ei, posicionamento. Ele não precisa orar. Sabe o que ele vai fazer? Ele não ora, ele só abraça. Está disposto a abraçar o morto? Para falar de amor? Vamos falar de amor? Porque abraçar o Eutico enquanto está bonito é legal. Abraçar o Eutico enquanto ele está de pé é legal. Abraçar o Eutico enquanto ele está devolvendo o dízimo é bom. Abraçar o Eutico enquanto ele, aleluia, faz postagem com você no seu aniversário, aleluia, falando um monte de mentira, é bom, aleluia. Difícil é abraçar quem está morto. E o Paulo está dizendo: eu estou disposto, antes de orar, a abraçar quem está morto. Por quê? Porque não adianta eu querer ser espiritual no mundo espiritual se na terra as minhas atitudes são carnais. O que ele está dizendo é: eu não estou aqui, escute isso aqui, eu não estou aqui para aceitar o laudo das pessoas. Eu estou aqui hoje para mudar histórias em nome de Jesus. Ele não clama por Jesus, cadê? Me mostra o texto. E ele não fala nem com o menino.
quando Paulo fala não se desesperem, está no plural, diga plural. Então ele está falando, sabe para quem? Foi para quem deu o laudo que ele estava morto. Não entendeu? Não entendeu? Às vezes Deus não vai responder para a gente. Às vezes Deus responde para quem não acreditou que a gente estava vivo. Está pronto para isso? Para Deus não falar contigo, mas fazer por intermédio da sua vida, que as pessoas vejam Ele na sua casa, na sua história. É o Paulo falando assim, eu não vou nem falar com o Eutico. Por quê? Porque ele só faz parte de um processo, de um projeto. E quem falou que o Eutico tinha morrido, agora vai ter que falar que o Eutico está vivo. Aí ele abraça. E a minha pergunta é, qual o valor de um abraço? Já abraçou alguém? Eu falo aqui nessa igreja, tem igreja que homem não pode abraçar mulher. E amém, eu respeito. Mas aqui pode. Desde que você abrace direito. Não vai abraçar a mulher por trás, nem pela frente. Eu abraço todas as mulheres aqui. Casadas, solteiras, jovens, adolescentes. Quem eu já abracei aqui de mulher? Só mulher, levanta a mão. Abraço ou não? Mas eu tenho um negócio quando eu abraço, me pergunto o que é. Eu abraço de lado aqui, ó. E eu não vou deixar de abraçar pela maldade das pessoas, porque eu sei que um abraço cura. Eu sei que um abraço ressuscita. Eu sei que às vezes uma atitude de amor é bem maior do que uma mensagem de 1h30. Porque do que adianta o Paulo falar. Repare que enquanto Paulo prega, alguém morreu. Mas quando ele para de pregar e abraça, aleluia, essa pessoa tem vida. Porque não adianta eu ser bom na retórica, aleluia, se na execução dela eu não sou. Tem uma frase que eu coloquei algum tempo atrás na internet, porque a simplicidade das atitudes, está no meu segundo livro eu acho, a simplicidade das atitudes é bem maior, vale muito mais do que uma verborragia de ideias bíblicas. Tem gente falando muito e fazendo pouco, então melhor do que falar muito é fazer um pouco. Faça um pouco, mas faça com amor. E o que Deus está dizendo hoje para a igreja é que nós precisamos ser capazes de amar pessoas que precisam de abraço. Deus, eu falo isso sempre, vou repetir, Deus ama quem a gente odeia. Deus gosta de quem a gente não gosta. Deus está pronto para aceitar quem a gente está dizendo que está morto. Deus está pronto para abraçar quem a gente quer que fique longe da gente. Então o seu pior inimigo, enquanto você orar para ele morrer, ele continua sendo seu inimigo. Mas quando você começar a orar, aleluia, para Deus abençoar, para Deus salvar, para Deus libertar, então aí as coisas começam a mudar. Abraço. Quanto vale um abraço? O Paulo vai abraçar. Aí ele abraça o Eutico. E depois que ele abraça, a vida volta. E quando a vida volta, ele aplica. Não se desesperem, disse ele. O rapaz está vivo. E sabe o que eu vi aqui? Volta aí. Para o versículo 9. Lá na parte B. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Sabia que tem gente que está levantada e está morta? Sabia que tem gente que está dentro dessa igreja hoje, crente, levantando a mão, mas está morto? Para você vir para o culto foi um peso. Você não consegue ficar um dia mais na presença de Deus inteiro. 12 horas para você é muito tempo. Quê? 24 horas na presença de Deus para você é muito tempo. Você está pesado. Está pesada. Levantaram ele morto. Mas Paulo abraça o morto para trazer vida. Crente, em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra para você. Essa semana será uma semana que você vai aplicar o Evangelho em menos postagens e mais abraços. Essa semana vai ser uma semana que Deus vai colocar pessoas na sua vida que precisam no seu caminho, durante o dia a dia, que precisam de um abraço. Você vai olhar para essa pessoa e falar assim, posso te dar um abraço?
aleluia. Na semana, foi a primeira semana que eu cheguei nos Estados Unidos, no dia 5, quando eu cheguei lá, e Deus começou a falar essa palavra comigo, eu fui lendo no avião, e Deus falando, eu falei, meu Deus, e agora, já descendo do avião, olhei para uma mulher que estava com a cara assim estranha, eu falei, tudo bem, é brasileira? Ela falou, sou. Já comecei a olhar para ela, eu conversando, não sou pastor, e foi falando, aí ela, minha vida, eu falei, posso te dar um abraço? Ela falou, pô, foi um abraço, irmão, foi mais nada, não precisei orar nada, foi um abraço, eu abracei, já começou a chorar, ela, estou saindo daqui leve, irmãos, dá para entender o poder que tem esse abraço? Tem gente que vai abraçar para trazer morte, destruição, mas você não, você vai trazer vida. Seu abraço vai trazer vida. E o Paulo está lá abraçando, por quê? Porque ele entende que o abraço iria curar. Aí ele sobe, não, isso aqui é interessante, porque eu acredito que Paulo não ia fazer não ia fazer um culto que fosse virar à noite. Eu acredito que o culto era um culto à noite, como ele já tinha se prolongado, então já tinha passado do horário de terminar, sim ou não? Sim ou não? Não está no texto que ele prolonga, e por isso o Eutico morre? Irmão, se ele prolonga e o Eutico morre, o culto ia terminar já, irmão João. Mas aí sabe o que o Paulo faz? O culto ia terminar, por exemplo, meia-noite. Mas o Eutico morreu e agora ressuscitou, está no texto. Que o culto vira uma vigília e vão até de manhã. Sabe o que Paulo estava falando? Aleluia. Já que teve a afronta do diabo e achou que o que ele tinha feito através de Eutico ia parar, se preocupa não, nós vamos mais tempo. Vamos mais longe. Não, tem mais unção, tem mais palavra, tem mais poder, tem mais realização. O que Deus está dizendo é, Deus vai pegar a afronta e vai usar ela de impulsionamento e combustível para você ir além. Deus vai usar a afronta do inimigo para quê? Para você chegar mais longe. Então todas as vezes que na sua casa, no seu trabalho, lá na sua empresa, todas as vezes que você for afrontado e você entender que de repente tem um momento ali em que o inimigo se levantou para querer parar, para querer te matar, e se levantou alguém até lá com doenças, com problemas, com impostos, com contas, e o advogado está chegando e está vindo alguma, e o que está acontecendo, meu Deus? Entenda que Deus está dizendo, eu tenho coisas preparadas para você maiores, e vai ser agora que vai se manifestar o que o Paulo estava dizendo. Eu ia embora amanhã de manhã, o culto está prolongado, mas já que teve já o negócio do cara que morreu e ressuscitou, a gente fica até amanhã de manhã, e ele fica a noite toda pregando, porque Deus tem porções grandes e maiores para onde existem grandes afrontas do diabo. Não pegou? Vou melhorar. A resposta da afronta vai ser em glória, irmão. A resposta da afronta vai ser em manifestação da glória de Deus, de poder. É o Paulo dizendo, o culto vai ser maior hoje. Vamos continuar pregando? E aí não tem mais um texto que alguém tenha morrido. Por quê? Porque Deus estava pronto para realizar através da vida do Paulo. Eu quero liberar essa palavra para você. Você é o Paulo que Deus vai usar para amar e abraçar as pessoas. E o melhor, irmão, não adianta querer abraçar lá fora se não abraça os de dentro. Lembra da temática? Prega primeiro em Jerusalém, na Judéia, Samaria e depois os confins da... Mas antes de ir para os confins da terra, é Jerusalém. É aqui. Não adianta amar crente de outra igreja e não amar daqui. Não adianta amar o pastor da outra igreja e não amar o seu. Vai amar o líder da outra igreja, mas não ama, não. Eu gosto, irmão, ama aqui. Ah, pastor, porque aqui é mais difícil. Claro. Cabe ao pastor da igreja, cabe ao seu líder, cabe aos irmãos aqui, estar com você, corrigir, confrontar. Então é mais fácil você amar lá fora do que aqui dentro. Falei para Miriam ontem, falei, isso é difícil, Miriam. Ela, o seu também é. Falei, mas vai ter que me amar. 15 anos minha ovelha. Já expulsei ela. Aí o Dudu chegou e falou assim, não vai nada, quem manda agora sou eu. Lá. E a Miriam melhorou depois do Dudu, não melhorou, irmão? Até o Francis melhorou.
Então olha para essa pessoa do lado e fala assim: às vezes eu preciso de um abraço. E não te custa nada você me abraçar. O abraço. O abraço, irmão, um abraço. Se você puder abraçar essa pessoa aí que está do seu lado. Isso. Aí faz igual Paulo. Abraça e declara a vida. Fala, tá vivo. Fala, tá de pé. Fala, tá vivo. Tá de pé. Isso, tá feliz. Tá ligado. Isso, fala, tá vivo. Tá feliz, tá ligado. Porque, irmão, não adianta a gente pular no poder um dia, se no outro dia a gente não suporta olhar para a cara do irmão que está do nosso lado. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Que a pessoa está pronta para me ouvir, mas quando ela morre eu não estou pronto para abraçar o morto. Paulo está ensinando. Você não estava pronto para me ouvir? Possivelmente eu te convertou aquele dia, sim ou não? Então como é que é isso? Então o Eutico serve para trazer bônus, mas quando o Eutico está com problema, eu não posso servi-lo? Que mensagem boa para a gente pensar na vida, não é? Do meu comportamento cristão? De quem eu estou sendo diante de Deus? Essa semana é a semana de abraçar gente morta. Olha ao redor aí, vê se tem alguém com cara de gente morta. Se você ri para uma pessoa, fala assim, meu Deus. Tem gente que está igual Lázaro, já cheira mal. Já chega mal. Essa mensagem se aplica a todo mundo, menos o Caio, que já abraça todo mundo. Olha a verdade, sabia? E eu vou falar, você não tem noção do papel do Caio aqui nessa igreja. Porque por muitas das vezes o que a gente fala, e aí vem gente falar comigo, não pastor, mas eu conheço o Caio. Ele fala comigo. E já calhou de um monte de gente chegar no gabinete para falar comigo e falar, não, a única pessoa que eu falo aqui é o Caio. A única pessoa que conversa comigo é o Caio. Possamos ser mais Caios aqui na igreja. Pessoas prontas para abraçar as outras. Pessoas prontas para olhar para você e falar assim, estou te aceitando aqui como ovelha, como amigo. Criança. Eu gosto de observar a criança. Já viu criança? A criança briga. 3 minutos. Aí briga de novo. As mães brigam o ano todo por causa da briga das crianças que se resolve em 3 minutos. E a mãe fica, você falou, teu filho fechou com o meu, para de falar. Vamos aprender com uma criança. E o Senhor falou para mim hoje de tarde, eu falei isso para minha esposa, eu sentei lá em casa, estudei, fiquei lendo Bíblia, virei livro para lá, peguei um livro, peguei um outro, e fui lendo, falei, amor, eu estou aqui tem 1 hora e pouca, 1h30, tudo que eu estou lendo, nada está entrando. Ele falou assim, fala do abraço, lembra? Eu vou fazer um ato aqui hoje nessa igreja louco. De repente eu nunca fiz. E nós vamos se abraçar aqui. Nós vamos se abraçar aqui. E nós vamos orar para essas pessoas e declarar com a nossa boca vida para essas pessoas. Não é oração, não, é abraço. Não é metafísico, é físico. Um simples ato, o que é mais fácil? Abraçar ou ressuscitar uma pessoa? Fala para mim. Dá para entender? Que na simplicidade do abraço grandes coisas acontecem. Tu lembra do Elias? Foi o Elias que deitou em cima do moço? Foi o Elias? Da viúva, não foi? Ou Eliseu? Foi o Eliseu que deitou em cima do moço? Eu lembro um dia que eu fui lá em Bangu com a Suelen. Mirra foi. Eu, Mirra e Suelen. Foi Bangu? Lá da favela Realengo, ali é Realengo? Isso.
Lembra no Rei Leão que o pai do Simba fala para ele: tá vendo aquela área escura? Nunca vá lá, Simba. É um lugar assim, perigoso, perto do Batã. E aí eu fui. Paciência. Aí eu fui. Foi eu, Mira e Suelen. E ela me levou para orar por um menino que estava com lepra. Mira lembra disso. Eu cheguei lá no culto. Na casa da irmã. Tô lá. E Deus falou para mim assim: já entendeu? Falei: já. Só que eu não queria entender. Porque tem hora que Deus fala com a gente não quer entender. Quem já passou por isso? Deus já está falando com você há um tempo e você não está entendendo. E está lá um menininho, irmão, chorando. A pele descamando. Da ponta dos pés alto da cabeça. Não foi isso, Mira? Está aqui 2 testemunhas oculares. Não foi isso? Chorando. E saiu uma gosma, não era? Do corpo dele todo. Lepra. Descamando. Rosto, cabeça. Corpo todo. E aí eu fui no carro e eu tinha um óleo ungido. Eu falei pro Mira: Mira, bota esse óleo na minha mão. Mira começou a piscar. Quando ele está nervoso, ele começa a piscar. E eu falei: Deus vai curar essa criança. E a Sueli já começou a falar um mistério lá. E eu falei: joga na minha mão. O Mira jogou óleo na minha mão. E eu coloquei a mão sobre o menino. Comecei a orar no colo do pai. E Deus falou assim: já entendeu? E cada vez que eu orava, eu ia chegando mais para trás assim. Vai curando o Senhor. E Deus já entendeu? Eu falei: já. Aí eu fiz uma loucura. Tirei minha camisa. Peguei aquele menino. Colei no meu corpo. E quando eu colei ele no meu corpo, ele já parou de chorar. E ali eu já não conseguia mais orar. Só chorava. Com o menino colado no meu corpo. E a própria mãe dele não segurava ele nas feridas, porque estava ferido, pegava ele pela fralda. Mas eu comecei a botar a mão nas feridas. E abraçar aquele menino sem camisa, na oração, crente, aleluia. O religioso fica doido com essas coisas. E eu sem camisa, orando o menino na sala da mulher. Está aqui duas provas. E orando. Soltei ele e falei: ele vai ser curado. 2 semanas depois o pai dele veio na igreja. Eu não sei se a senhora tem essas fotos ainda no celular. Ela tinha essas fotos. Aleluia. Ela falou: pastor, olha o balde do pai. Aí o pai mandou: Sueli, fala para o pastor que já no dia seguinte já parou de sair aquela secreção. E depois Deus foi fazendo. E depois 2 semanas a pele do menino era nova como de uma criança. Porque o abraço cura. Abraçar é se expor. Abraçar é falar: eu estou aqui. E até quando só serão palavras? Até quando só vai ser uma retórica? Até quando só vai ser um sermão? Até quando o que Deus está querendo é: ei, mergulha de verdade, entra de verdade, acredita de verdade, abraça de verdade. E o pai dele vem na igreja dar testemunho. Porque o Senhor tem poder para curar. Quantas lepras existem na nossa alma hoje? Quantas mazelas no nosso coração hoje? Quanto rancor na nossa alma a troco de nada hoje? E o que Deus está dizendo é: um abraço. Um abraço pode trazer a vida dessa pessoa que está morrendo. Um abraço pode trazer a vida dessa pessoa que está enferma. Um abraço pode trazer a vida dessa pessoa que, aleluia, já teve o laudo, está morto, não tem vida. Mas o Paulo não está aí para os rótulos, para o que as pessoas falam. O Paulo quer um abraço, aleluia. Eu lembro que teve uma pessoa que veio aqui na igreja. E essa pessoa é uma pessoa transexual. E ela parece mais com mulher do que com homem. Mas é homem, e se você olhar você vê que é homem. Mas você vê também que a mulher é um negócio estranho, né? Vocês lembram disso? E eu lembro que quem trouxe, estava trazendo ele, falou assim, ele ou ela, não sei, pastor, não gosta de ir na igreja porque as pessoas não falam com essa pessoa, porque essas pessoas não. Eu falei:
O problema é esse? Tá bom, deixa ir pro culto. Deus não mandou não, tá, crente? Estamos no culto aqui nessa igreja. Daqui a pouco foi um culto de quinta, não sei, foi um culto de quinta, eu acho, um domingo. Eu chamei aqui na frente, as pessoas vieram. E essa pessoa veio. E quando essa pessoa veio de vestido, salto alto, silicone, Deus falou assim pra mim: abraça. Eu desci do altar, abracei. E o pessoal olhando, eu abracei. Ele falou assim: abraça, por quê? Vê como alma. Eu abracei e começou a chorar. E o que foi? Aí às vezes, pastor, ora por mim. Pastor, o senhor pode... Não, pastor é homem de Deus, porque ele é o único pastor que me abraçou. Dá para entender que às vezes a gente precisa abraçar alguém? E para isso você vai ter que se expor. O Paulo do terceiro andar podia levantar a mão e falar assim: ó, poder, já que está descendo, desce direto. Já que vem do alto, vai direto, bate lá. Estava em frente à janela. Eutico não voou, ele caiu ali perto. Mas tem hora que você tem que descer. Tem hora que você tem que se expor. Evangelho é isso. É vir aqui e colocar a cara e falar assim: é com você que eu quero ser, é por você que eu vou ser usado. Ou você não pode fazer isso? Ou será que você se tornou tão importante ao ponto que abraçar alguém morto para você é um problema? Vai te tornar impuro? Esse é o nosso problema. Às vezes a troco de nada a gente não cumpre tudo na nossa vida. A troco de nada. E eu sinto muito uma inclinação essa noite para isso, para que possamos abraçar. E tem pessoas aqui que hoje só precisam de um abraço. Eu queria que diminuíssem as luzes. E eu quero muito isso. Mas todos nós ficaremos de pé. E eu quero chamar aqui na frente você que hoje precisa de um abraço. Independente, só um abraço. Só um abraço. Gente que quer abraço. Gente que precisa hoje de um novo laudo. Alguém já olhou para você e falou assim: ó, tá morto, tá destruído, tá fraco. E você entende isso. Você tem perdido o sentido das coisas de Deus sobre a sua vida. Mas por uma ordem de Deus, essa é a noite que o Senhor quer trazer vida a você. E Deus vai usar a gente daqui do nosso meio para trazer vida a você. Eu queria que você viesse. Eu sei que de repente nessa hora você vai ficar um pouco com vergonha. Diminui as luzes mesmo, John. Pode apagar os lustres. Porque como assim eu preciso de um abraço? Isso. Como assim? Isso, vem vindo. E se parou alguém aqui, já vem outra pessoa para abraçar. Já abraça, pastora. Isso, nem pensa. Isso. Já saiu do lugar, já vem alguém do lado para abraçar. É para isso, para abraçar mesmo. Se for mulher, abraça melhor ainda. Se for do mesmo sexo, é melhor. Já abraça logo com força. Isso, pode vir. Reconhecer que precisa de um abraço não tem problema nenhum. Aleluia. Reconhecer que precisa de alguém de um ombro não tem problema nenhum. O problema é ficar morto, Eutico. O problema é desistir na caminhada. O problema foi que perdeu o foco. Mas em nome de Jesus, Deus está levantando gente para se importar, para te abrir isso. O abraço cura, o abraço liberta, o abraço restaura, o abraço estabelece o reino de Deus. O abraço pode mudar uma história. Então eu quero convidar a igreja top a levantar as duas mãos nessa hora. Isso, levanta as duas mãos nessa hora. Daramara calavar e assumir relemantar a